gente, tudo bem? Vamos iniciar então nosso último assunto, que é sobre os imunissais de aglutinação. Na verdade, os testes de aglutinação. Em relação a esses testes de aglutinação, o que a gente precisa lembrar mesmo, de fato, é que para eu poder entender sobre os processos de aglutinação, eu preciso lembrar que ocorre uma interação do antígeno com o anticorpo. Lembrando que essa interação antígeno-anticorpo, quem sintetiza o anticorpo é justamente as células B, né? No formato, na verdade, de plasmócito, em que ela tem aí uma alteração na sua morfologia e essa alteração leva justamente ao aumento da síntese e secreção desses anticorpos. Então, essa elevação da quantidade de anticorpos acaba sendo importante para justamente fazer o processo que a gente chama de neutralização desses antígenos ou a neutralização do patógeno, pode ser bactéria, vírus, até mesmo fungo. Então, qualquer tipo de micro-organismo, qualquer tipo de patógeno, ele pode ser neutralizado por essa ação dos anticorpos. Então, para a gente poder visualizar que está ocorrendo algum tipo de processo infeccioso ou que eu tenho um aumento da quantidade desses anticorpos, então a gente precisa de algum ensaio para poder visualizar, para poder determinar, olha, o paciente ele está produzindo anticorpo, ou ele está frente a algum tipo de processo infeccioso, um processo inflamatório. Então, qual é o tipo de patologia que está associada que eu estou vendo esse tipo de interação? E nos ensaios de aglutinação, a gente pode identificar ou quantificar essa interação quando eu utilizo células, que elas vão ali expressar antígenos específicos, ou eu vou utilizar algum tipo de artifício para poder visualizar esse tipo de interação, que aí a gente pode utilizar essas micropartículas insolúveis, que no caso está mais ligado à presença de umas partículas de plástico, a gente chama de poliestireno, que é muito utilizado no imunodiagnóstico. Então, para a gente poder visualizar e poder determinar a presença desse tipo de interação, então a gente vai ter que utilizar algum tipo de artifício para poder justamente visualizar isso aí. E aí, nesses ensaios, eu vou ter algumas vantagens e algumas desvantagens, como qualquer tipo de ensaio, qualquer tipo de ensaio clínico ou qualquer tipo de ensaio está relacionado com a parte da imunologia clínica, a gente sempre vai encontrar algumas coisas que são boas, outras nem tanto, mas que para a gente poder visualizar, para a gente poder chegar a um diagnóstico definitivo, então eu vou precisar de vários tipos de exames para poder chegar a uma patologia específica, tá? Então vamos lá. Quais são as vantagens que os ensaios de aglutinação apresentam? Ou a gente pode determinar aqui a elevada sensibilidade. Se o paciente ele tiver uma grande quantidade de anticorpos, por exemplo, então isso acaba melhorando bastante a questão da sensibilidade, para poder visualizar essa interação de antígeno-anticorpo. Baixo custo. Como assim baixo custo? Para os alunos que ficaram no setor de imunologia, então eles viram que tem vários tipos de ensaios, que a gente chama de prova do látex, que são ensaios relativamente baratos, fáceis de serem realizados e que não requer tanta tecnologia para poder visualizar. Então, baixo custo porque eu não posso comprar em grande quantidade e isso não vai acarretar, por exemplo, em questão de equipamentos de alta tecnologia para poder visualizar esse tipo de interação. Leitura visual. Bom, basta eu ter algum tipo de artifício, algum tipo de material para poder visualizar a questão do processo de aglutinação. Aglutinação aí, na maioria dos testes, a gente observa como formação de grumos, uma areia, dependendo do teste, alguns até associam com leite coalhado. Então, isso é uma forma da gente fazer uma leitura visual do teste. Claro que tem um ou outro teste, além da leitura visual, ele pode ter uma metodologia muito melhor, que ele pode utilizar, por exemplo, a nefilometria ou a turbidimetria, que aumenta mais ainda a sensibilidade do teste e às vezes eu consigo detectar que por esse tipo de metodologia eu consigo detectar numa quantidade que eu preciso um pouco mais elevada de anticorpos e utilizando uma metodologia mais sensível, como a nefilometria ou a turbidimetria, eu posso até mesmo identificar em quantidades bem baixas
da presença de anticorpos ou até mesmo de outros tipos de antígenos, que acabam me identificando que ali, naquele momento, o paciente ele tem sim algum tipo de patologia ou ele está tendo algum tipo de processo infeccioso, algum tipo de processo inflamatório. Facilidade de execução. Eu não vou precisar de equipamentos de alta tecnologia para poder fazer a maioria desses testes. Vou precisar de coisas muito simples que tem no laboratório, tipo tubo de ensaio, ponteira, pipeta, placas específicas para fazer a leitura, que geralmente quando a gente compra o kit, isso já vem junto. Então, isso acaba melhorando bastante a questão da forma como os testes estão sendo realizados. E agora sim, quais são as desvantagens? As desvantagens, eu posso dizer, reprodutibilidade dos lotes de reagentes. O que isso quer dizer? Como a gente realiza muito esses testes, então eu sempre vou ter vários kits guardados. Qual é o problema? É que acabou um kit, eu tenho que abrir um outro. Até aí? Ok. O problema é justamente a questão de abrir um outro kit. Porque ao abrir um outro kit, pode ser que algum detalhe naquele kit que eu acabei de abrir, ele pode ser diferente daquele que eu estava usando. E aí eu preciso manter um certo padrão na hora de realizar esses testes. Então, esse é o meu problema. Eu pegar lotes de reagentes diferentes e tentar manter o mesmo padrão de realização dos testes, porque às vezes pode haver diferenças, até mesmo de fabricante para fabricante. Por isso que é importante, quando a gente está realizando algum tipo de teste, primeiro ler a bula. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler a bula do reagente, para poder ter certeza que todo passo a passo que está sendo realizado é aquele mesmo, e se eu não preciso fazer algum tipo de adequação do teste, para eu não perder ou para eu não ter problemas na hora de executar ou até mesmo na hora de liberar esse resultado. Uma outra desvantagem é a questão da acessibilidade molecular para a interação antígeno-anticorpo. Calma. O que isso quer dizer? Que dependendo do tipo de teste que eu estou realizando, às vezes a quantidade de anticorpo ou a quantidade de antígeno está muito elevada. Por exemplo, eu tenho uma quantidade de anticorpo que está muito elevada, e aí na hora que eu fizer a reação, que é a interação antígeno-anticorpo, se eu tenho uma quantidade muito maior de anticorpo do que antígeno, isso vai interferir diretamente no resultado. Isso pode fazer com que a quantidade desses anticorpos acaba até mesmo bloqueando essa interação que ocorre do antígeno com o anticorpo. Então, eu preciso, claro que não dá pra gente, por exemplo, eu vou medir, eu vou quantificar quanto tem de anticorpo. É quase que impossível fazer isso. Mas eu preciso respeitar a questão da proporção que eu vou precisar utilizar. Se na bula está dizendo que eu preciso utilizar 20 microlitros do reagente e 20 microlitros da amostra, é isso que eu vou utilizar. Não adianta eu querer assim, vamos diminuir para 10 microlitros. Se eu estiver diminuindo para 10 microlitros, eu posso estar correndo risco de interferir diretamente nesse processo de interação, nessa parte da acessibilidade molecular até mesmo. Isso sem falar que, como se tem, por exemplo, vários tipos de anticorpos, então corre risco de anticorpos que não sejam específicos para aquela interação, eles acabam se ligando de forma inespecífica. E isso vai dar um resultado que a gente chama de falso positivo. Então, eu preciso observar a questão que a gente chama de equivalência de antígeno e anticorpo, e também eu preciso observar se naquele momento, se o paciente está tendo algum tipo de patologia, que ele está produzindo, sintetizando uma quantidade enorme de anticorpo, e essa quantidade enorme de anticorpo, ela pode interferir justamente nessa interação antígeno-anticorpo. Uma outra desvantagem é a estabilidade da ligação no suporte. Que suporte? Esse suporte pode ser uma placa de ELISA, por exemplo, ou uma bolota-esfera, que a gente chama de um plástico apropriado para realizar o imunodiagnóstico, que é o poliestireno. Então, essa estabilidade do antígeno-anticorpo no suporte, ela é muito importante. Importante no sentido de que temperatura. Porque quando a gente precisa, na verdade, manter os reagentes na geladeira para eles ficarem estáveis por muito mais tempo. O problema é que eu não posso simplesmente tirar da geladeira e já fazer a reação, porque eu tenho temperaturas diferentes. O reagente está na temperatura de geladeira, que é de 4 a 5 graus Celsius, e a amostra está na temperatura ambiente. Temperatura ambiente, gente, não é a temperatura de 30 graus, tá? É a temperatura do laboratório.
Se o laboratório ele tem lá uma temperatura de em torno de 25 graus, então isso é a temperatura ambiente da amostra. Então eu preciso que o reagente ele chegue na mesma temperatura da amostra, para que ocorra justamente essa estabilidade nessa ligação no suporte. Caso contrário, isso não vai acontecer. E aí eu tenho problemas em relação na execução do teste. Então são pequenos detalhes que às vezes a gente passa batido, mas que ele acaba influenciando diretamente na qualidade do meu resultado. Então, eu preciso sempre levar em consideração quais são as vantagens, quais são as desvantagens que cada tipo de teste está me oferecendo e tentar executá-lo da forma mais padronizada possível para que eu tenha os resultados mais confiáveis possíveis, tá certo? Vamos lá. Dos testes de aglutinação, eu tenho o primeiro aqui, que é a aglutinação direta. O que é a aglutinação direta? Na aglutinação direta, a gente tem que pensar no seguinte, alguns antígenos, eles já estão presentes na célula, na membrana plasmática da célula. São antígenos naturais da célula. Então, esse tipo de teste em que a gente tem essa aglutinação direta, é um teste bem simples, fácil de ser executado. Um bom exemplo disso é a tipagem sanguínea. Para quem lembra sobre a disciplina de banco de sangue, lembra-se que na membrana plasmática das hemácias, nós não temos somente expressando na membrana plasmática os antígenos que fazem parte do sistema BO e do sistema RH. Nós temos mais 30 outros sistemas sanguíneos sendo expressos na membrana da célula. Esses outros 30 sistemas sanguíneos podem ser compostos de açúcar, como sendo um antígeno, que é o caso do sistema BO, pode ser antígeno proteico transmembrana, que é o caso do antígeno do sistema RH. Então, eu preciso lembrar desses pequenos detalhes, principalmente sobre a questão da constituição da membrana plasmática, que alguns antígenos ali estão presentes de forma natural, e esses antígenos eles acabam sendo suficientes para que ocorra justamente esse tipo de aglutinação direta. Então, o que é, na verdade, o sistema BO? Quando a gente fala da tipagem sanguínea, né, a gente está falando da determinação de dois grupos sanguíneos importantes, o sistema BO e o sistema RH. Que aqui a gente chama de grupo ABO e a gente chama de fator RH, tá? Mas assim, o que eu preciso lembrar em relação a esse tipo de teste, em relação à tipagem sanguínea? Eu preciso determinar o tipo sanguíneo, principalmente desses dois sistemas, porque eles são os mais imunogênicos e eles estão presentes em grande quantidade nas células, não somente nas hemácias. Lembrem-se que o sistema BO, ele também está presente como antígenos em vários órgãos. Então, eu preciso determinar a tipagem sanguínea, não somente para aquele momento que o paciente ele precisa receber algum tipo de bolsa sanguínea. Não, eu também preciso fazer a tipagem sanguínea quando a gente precisa saber a questão, principalmente do sistema RH, quando o paciente ele precisa fazer algum tipo de transplante de órgão. Isso é muito importante para a gente poder determinar. Então, o sistema ABO, na verdade, ele é formado por açúcares que são expressos na membrana plasmática das hemácias, e aí a gente tem anticorpos produzidos em laboratório específicos que reconhecem justamente esses açúcares específicos. Que açúcares são esses? São açúcar que vai determinar o grupo A e o grupo B. O grupo O é um grupo O em que esse açúcar, na verdade, ele vai estar, não vai expressar o açúcar específico, na verdade, uma enzima afuncional, em que ela não vai ter atividade enzimática suficiente, ou até mesmo uma atividade enzimática em que ela possa adicionar açúcares à estrutura específica que vai dar origem a esses grupos sanguíneos, aí, no caso, o sistema BO. E em questão ao sistema RH, que aí eu coloquei como determinar o fator RH. O fator RH, ou o sistema RH, ou RH em si mesmo, ela é uma proteína transmembrana em que a gente vai encontrar, no caso, no laboratório, anticorpos que vão identificar antígenos específicos expressos na membrana da hemácia. Então, desta forma, a gente vai caracterizar qual é o sistema ABO e qual é o sistema RH, o fator RH que o paciente está apresentando, se é fator RH positivo ou negativo. Sistema BO, a gente vai dizer se o paciente ele é AB, O ou AB. E dessa combinação,
e tentar identificar qual é o tipo sanguíneo daquele paciente. Lembrando que para a execução dessa técnica, eu tenho várias, para a execução dessa metodologia, na verdade, eu tenho vários tipos de técnicas que eu posso estar utilizando. Então, eu preciso prestar atenção qual é o tipo de técnica que eu posso estar aplicando no laboratório em que vai minimizar, pelo menos, a questão de alguns problemas no reconhecimento desse anticorpo específico, anticorpo monoclonal, com os antígenos que são expressos na membrana das hemácias. Então, eu quero dizer, é isto aqui, ó, sistema BO. O sistema BO, ele tem, para cada grupo sanguíneo do sistema ABO, ele tem açúcares específicos que vão ser expressos na membrana das hemácias. Só quem é do grupo O não apresenta esse açúcar específico, por conta de um problema enzimático, uma enzima afuncional que não consegue, na verdade, ela não consegue adicionar açúcares específicos que vai dar origem ao antígeno A ou antígeno B. No caso, a gente chama aqui de aglutinogênio. Tá? Então, quando a gente precisa fazer o teste de aglutinação para determinar o grupo sanguíneo, a gente tem que observar o seguinte: formação de aglutinação direta. Eu vou jogar lá o anticorpo monoclonal específico, o A, o B, e depois observar onde é que vai aglutinar. Se aglutinar, por exemplo, no A, então a gente vai dizer que a pessoa ela é A. Se aglutinou somente no B, então a pessoa ela é B. Se aglutinar nos dois tipos de anticorpos, tanto no anti-A quanto no anti-B, então a gente determina que a pessoa é AB. E aí, se não aglutinou nenhum dos dois, a gente diz que é o grupo O. Então, esse tipo de teste, a tipagem sanguínea, ela acaba sendo muito simples de ser executada. Mas, como eu falei para vocês, dependendo da técnica que eu estou utilizando, ela pode sim dar alguns problemas. Bom exemplo disso é quando a gente trabalha com a tipagem sanguínea em lâmina. Porque eu pego o sangue ali direto, um sangue que eu não fiz nenhum processo de lavagem, e aí eu vou combinar com um soro monoclonal específico, anti-A ou anti-B, e visualizar justamente a questão dessa aglutinação. Então, pode ocorrer sim problemas quando a gente observa, quando faz a tipagem sanguínea em lâmina. Então, qual seria a melhor técnica para a gente poder estar utilizando? É o que vocês executam no LAC, que a gente chama de aglutinação ou tipagem sanguínea em tubo, porque a gente faz as lavagens necessárias com solução salina ou soro fisiológico para poder justamente retirar o excesso que eu tenho aí de outros tipos de antígenos, outros tipos de anticorpos que podem influenciar diretamente nessa interação antígeno-anticorpo. O sistema RH é o mesmo princípio. Eu vou lá pegar o sangue, né, do paciente, vou fazer esses processos de lavagem, pelo menos 2 ou 3 lavagens, com solução salina ou soro fisiológico, e aí eu vou adicionar o soro monoclonal anti-RH para poder observar se vai ocorrer ou não a aglutinação. Se aglutinou, é RH positivo. Se não aglutinou, é RH negativo. E aí, como é que eu devo liberar o resultado? Fator, na verdade, grupo ABO, você coloca lá A, B, ABO, e aí a gente não coloca sistema RH, e sim fator RH. Até hoje a gente ainda utiliza fator RH. Então, coloca lá, fator RH positivo para D, indicando que a pessoa tem um antígeno D, ou negativo para D, identificando que a pessoa ela não tem um antígeno D. E aí vem uma outra pergunta, para quem lembra de banco de sangue. Se o paciente lhe der negativo para o RH, eu vou liberar o resultado como negativo? E aí, o que vocês acham? O que os professores, os preceptores explicaram para vocês sobre isso aí? Eu vou querer a resposta disso, hein? Então, aqui, né, só para a gente finalizar essa parte sobre a aglutinação a tipagem sanguínea, então observe aí que eu vou executar dessa forma. Na verdade, a gente vai executar só com uns soros anti-RH, anti-A e anti-B. Dependendo do local, eu posso ainda utilizar um outro tipo de antissoro, um anti-A e anti-B, para poder confirmar aí o meu resultado, para poder liberar esse resultado aí, como A, fator RH positivo para D, fator negativo para D, B, fator positivo para D, e assim eu vou liberando o resultado.
tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado na execução desse tipo de teste, que, apesar dele ser bem simples, fácil, mas eu preciso ter o cuidado na execução, em alguns cuidados, para eu não ter, justamente, não cair nesses tipos de armadilhas, em que ele acaba liberando um tipo de resultado e no final o paciente não era aquele tipo sanguíneo. Ah, professora, mas isso acontece na rotina do laboratório? Acontece, tá? Eu já vi N casos. No LAC ainda não vi, mas outras pessoas, colegas de trabalho, já relataram justamente problemas em relação à tipagem sanguínea que executaram da forma que o laboratório determina, e aí deu um resultado X, e aí a pessoa, epa, peraí, mas eu não sou esse resultado aqui, eu sou esse outro resultado, eu sou esse outro tipo sanguíneo. E pode acontecer, assim como pode acontecer essas outras situações em que a gente acaba liberando com fator RH negativo, e às vezes não é exatamente negativo, aí precisa de outros tipos de testes, outras investigações. O que mais? Eu tenho, além da aglutinação direta, eu tenho o que a gente chama de hemaglutinação ou microaglutinação. O que isso quer dizer? Bom, ainda é uma execução de aglutinação direta, só que essa aglutinação direta, aí ela acaba formando essa interação, a formação desses imunocomplexos em meio líquido. Quem é que está nessa parte de meio líquido? Os testes de Cumbis, o direto e o indireto. Então, os testes de Cumbis, eles exemplificam muito bem uma mudança, não diria uma mudança, mas uma ramificação da aglutinação direta, que a gente chama de hemaglutinação. Então, nesse caso aqui, o que a gente precisa observar nesses testes de Cumbis? Primeiro, eu preciso observar a questão da qualidade do soro de Cumbis, ou soro anti-imunoglobulina humana G, em que esse soro aí, ele é importantíssimo. Quanto maior a pureza desse anticorpo, melhor a interação antígeno-anticorpo para a formação desses imunocomplexos. E nesse caso aqui, dos testes de Cumbis, eu vou utilizar este soro específico para que ocorra justamente uma interação desse anticorpo com algum tipo de antígeno que esteja adsorvido, ou seja, aderido à membrana dessas hemácias. E aí eu tenho dois tipos de testes em que eu posso estar realizando isso, o Cumbis direto e o Cumbis indireto. O Cumbis direto, eu vou ver essa interação, ou a formação desses imunocomplexos no meio líquido em vivo, ou seja, eu vou pegar as hemácias do paciente, eu vou adicionar esse soro de Cumbis, e aí ele vai me dar um resultado, por exemplo, positivo, ou seja, houve a formação de aglutinação, em que ele vai me indicar alguma coisa aí. O quê? Ei, vocês que têm que saber disso, não sou eu. Então, vocês vão precisar pesquisar. Se o teste de Cumbis direto ele der positivo, o que isso significa exatamente? Algum problema para o paciente ou não? Pesquisem aí, hein? E caso eu também posso detectar a presença desses antígenos adsorvidos ou desses anticorpos adsorvidos à membrana das hemácias de forma in vitro. In vitro porque eu vou mimetizar o que aconteceria em vivo, só que aí eu vou fazer isso no laboratório. Então eu tenho essas duas técnicas diferentes em que elas vão me mostrar resultados diferentes, elas vão me mostrar investigações diferentes, elas vão me determinar também qual é o tipo de direcionamento que eu posso fazer em relação a esses testes. Então, cada teste, como direto e indireto, eles vão me dizer, na verdade, coisas diferentes. E eu preciso identificar o que o Cumbis direto está me dizendo e o que o Cumbis indireto ele está me dizendo exatamente. Frente a algum tipo de patologia ou frente a algum tipo de situação aí do paciente. Então, assim, o teste de Cumbis direto ou o teste da antiglobulina direta, que é o TAD, qual é a ideia desse teste? É você pegar as hemácias do paciente, só que eu não vou juntar as hemácias direto com soro de Cumbis, eu preciso fazer aquele processo de lavagem com solução salina ou soro fisiológico,
para eu poder melhorar justamente a ligação do anticorpo, que é o soro de Cumbres, a essa hemácia. Então, se vocês observarem na figurinha aí, as hemácias, elas estão absorvidas, elas estão assim, tem alguma coisa aderida à membrana dessas hemácias. No caso aqui, a gente está observando o quê? Presença de anticorpos. Então, a gente precisa raciocinar o seguinte: o teste de Cumbres direto, ou melhor, o TAD, ele vai me identificar o que no paciente? Se ele me der um resultado positivo, significa que o paciente ele tem anticorpos aderidos à membrana da sua hemácia. Mas por que ele tem anticorpos aderidos na sua hemácia? Qual é o motivo? Qual é o tipo de patologia que pode provocar esse tipo de situação? Então, o teste de Cumbres, ele serve para revelar justamente essa informação. No final, se a pessoa realmente ela tem anticorpos aderidos à membrana da sua hemácia, na hora que eu adicionar o soro de Cumbres, vai haver uma ligação direta, vai aglutinar todo mundo e eu vou visualizar essa aglutinação. E nessa aglutinação eu preciso chegar à seguinte conclusão: ok, teste de Cumbres direto ou TAD positivo, significa que o paciente ele tem anticorpos aderidos à sua membrana. No caso, as hemácias. Agora, por que ele tem anticorpos aderidos às hemácias? Aí vocês vão precisar pesquisar para poder dizer o porquê que aquele resultado ele deu positivo. Ah, mas professora, pode acontecer algum tipo de resultado falso positivo? Pode. Pode também acontecer de algum resultado falso negativo? Do tipo, o paciente ele tem anticorpos, mas deu um resultado negativo? Também pode. Então, esse tipo de técnica, ela é também uma técnica relativamente simples, porém, ela requer alguns cuidados na sua execução, principalmente temperatura, para que não ocorra justamente esse problema desses resultados falsos, positivo ou negativo. E o Cumbres indireto, ou pesquisa de anticorpos irregulares. Se alguém viu isso em banco de sangue, sabe que, na verdade, banco de sangue eles não chamam de Cumbres indireta, eles chamam de pesquisa de anticorpos irregulares. Nesse caso aqui, a gente precisa saber, seguindo aí o esqueminha dessa figurinha, a gente precisa saber se aqui no soro do paciente ele possui anticorpos dirigidos contra as hemácias. Então, eu vou pegar o soro do paciente, vou pegar hemácias que eu já conheço, por exemplo, um antígeno que está sendo expresso nessas hemácias, e aí eu vou fazer uma incubação a temperatura ambiente, 37 graus, e aí depois desse tempo eu adiciono justamente o soro de Cumbres, ou anti-imunoglobulina humana, para poder visualizar se vai ocorrer algum tipo de processo de aglutinação ou não. Se aglutinou, então significa que para aquele paciente, para aquele grupo sanguíneo específico, ou para aquele antígeno sanguíneo específico, esse paciente ele possui anticorpos, ele produziu anticorpos. E o que isso significa para ele? Não adianta vocês só saberem executar a técnica, ou pelo menos identificar onde é que ocorreu o erro da técnica. Vocês precisam raciocinar no seguinte: se o resultado é positivo, o que isso significa para o paciente? Por que me deu um resultado positivo? Porque aglutinou. Aglutinou para aquele antígeno específico que está presente. Aliás, para a presença dos anticorpos específicos que acabou fazendo todo esse processo de aglutinação. Porque o paciente, ele sintetizou, ele tem anticorpos específicos contra um grupo ou contra um antígeno do sistema sanguíneo específico aí que você está testando. O que isso significa? É outra coisa que vocês vão ter que também pesquisar. Continuando aqui, da aglutinação. Então, tudo que eu falei até agora é da aglutinação direta. E a aglutinação indireta? Indireta por quê? Eu vou precisar sim ainda identificar essa interação antígeno-anticorpo, porém eu vou ter que usar algum tipo de artifício para poder visualizar esse tipo de interação de antígeno-anticorpo. Então, por isso que ela é dita indireta. Indireta por quê? Esse artifício aí eu vou utilizar algum tipo de suporte. Então, algum tipo de micropartícula que ela não vai interferir diretamente no resultado, ou seja, ela não vai interferir diretamente na interação desse antígeno com o anticorpo.
O mais clássico dessas micropartículas, ou desse suporte que a gente utiliza, são as micropartículas de poliestireno, o famoso látex. Por isso que tem as provas do látex, tá? Então, nesse caso aqui, esse suporte, que esse poliestireno, que é muito utilizado no imunodiagnóstico, então ele acaba funcionando justamente como algo, um suporte que ele não vai interferir nessa reação do antígeno com o anticorpo. E isso auxilia bastante na hora de visualizar a reação, tá? Então aqui, nessa figurinha, é só para exemplificar justamente essa aglutinação indireta. Então aqui, observe que eu tenho uma micropartícula inerte, que aqui no caso é o látex. Esse látex, observe que ele está revestido por antígenos. E aí eu vou te adicionar a amostra do paciente, soro ou plasma. E aqui eu tenho aqui anticorpos específicos. E na hora que eu adicionar esse conjunto aqui, esse látex e esses anticorpos, caso o paciente ele tenha anticorpos específicos contra esse antígeno, então a gente vai ocorrer essa interação antígeno-anticorpo, formação de imunocomplexos, e a gente vai visualizar uma aglutinação. Diferente dos testes que eu mostrei, dos testes imunohematológicos, que é tipagem sanguínea e os testes de Cumbis, em que a gente visualiza essa interação direta, aqui eu preciso de algo para poder visualizar esse tipo de interação. Então aqui nós temos o quê? Nós temos também essas micropartículas aqui de poliestireno, que elas vão dar esse suporte necessário para a gente poder visualizar esse tipo de reação. Então, nessas provas, ou provas do látex, ou aglutinação por látex, nós vamos ter 3 testes que são realizados em larga escala em praticamente todos os laboratórios, principalmente nas unidades de emergência e urgência, que são proteína C reativa, que é o PCR, fator reumatoide, e o ASO, que é o anti-estreptolisinol. Então, os 3, eles têm em comum justamente isso. A micropartícula de poliestireno, que vai ser utilizada como suporte para a gente poder visualizar essa interação antígeno-anticorpo. Primeiro, proteína C reativa. Bom, vamos lá. A proteína C reativa, na verdade, é uma das proteínas da fase aguda do processo inflamatório. Então, quando o paciente está iniciando uma inflamação ou algum tipo de trauma tecidual, então, dentre as vários tipos de proteínas da fase aguda que são sintetizadas e liberadas, uma delas que tem aí que pode atingir um pico máximo em tempo de 10, 12 até 24 horas, é justamente a proteína C, que aí a gente chama de proteína C reativa. Então, essa proteína C, ela é sintetizada lá no fígado, assim como o fígado sintetiza outros tipos de proteínas. Então, o fígado ele acaba sintetizando essa proteína aí da fase aguda, de qualquer tipo de processo inflamatório, e ela começa a sintetizar em torno de 2 horas, 4 horas após início de algum tipo de inflamação. E aí ela tem um tempo de meia-vida, que ela pode atingir um pico aí de 8 horas, chegando até 12 ou às vezes até 24. E aí ela pode permanecer estável, ou melhor, o fígado vai continuar sintetizando essa proteína, mas não é por muito tempo, quando ocorre algum tipo de processo inflamatório, de até 24, 48, extrapolando aí 72 horas. E aí depois disso ela decai o pico dela até chegar a quase zero. Então, esse tipo de teste, ele é muito bom para a gente identificar processo inflamatório naquele momento que está acontecendo no paciente. E aí, qual é o tipo de amostra que eu vou utilizar para poder fazer esse tipo de teste? Um soro. Um plasma, ele é bom? Ele tem anticorpos? Tem. Só que não tem somente anticorpos. Com o plasma, ele também tem outros tipos de proteínas que elas podem competir aí para poder se ligar a um anticorpo específico, e isso pode prejudicar justamente o teste. Então, o melhor mesmo para a gente poder realizar esse exame é o soro, que aí eu vou ter uma maior quantidade de anticorpos específicos, ou melhor, maior quantidade de proteínas específicas para a gente poder identificar esse tipo de interação aí antígeno-anticorpo, tá bom? E aí vem o seguinte, por que a gente utiliza a proteína C reativa? Ela me indica presença de inflamação, ou somente inflamação, ou algum tipo de trauma tecidual,
ou está tendo algum tipo de processo infeccioso acompanhado de inflamação. Então, a proteína C reativa, como ela o resultado ela é indicativa de inflamação ou trauma tecidual, então pode ser qualquer coisa. Então, aqui eu listei justamente quais são justamente os principais que a gente pode fazer esse tipo de associação. Então, eu tenho processos agudos infecciosos e inflamatórios, primeiro que eu falei. Isquemia ou infarto de tecidos. Então, alguns tecidos, trauma tecidual, eles acabam justamente liberando ou influenciando para que o fígado ele acaba sintetizando essa proteína para poder indicar, olha, tá tendo trauma tecidual específico, e aí a gente consegue detectar através da proteína C, através do PCR. Infarto agudo do miocárdio. Há vários e vários estudos que acabam fazendo esse tipo de associação em relação à quantidade de PCR e o desenvolvimento de infarto. Tem alguns estudos que eles acabam determinando o seguinte: às vezes o paciente ele está há 1 ano, 6 meses ou um pouco mais com um resultado positivo para PCR. E aí o médico pode pensar, outras pessoas podem pensar, é algum tipo de processo inflamatório. O infarto do miocárdio, ele começa com o quê, gente? Placa de ateroma. E a placa de ateroma, ela provoca justamente processo inflamatório local. Se ela provoca um processo inflamatório local, então logo a gente vai ver uma quantidade de PCR positiva persistente no paciente. Então isso pode ser indicativo de infarto agudo do miocárdio. Então a gente precisa fazer esse tipo de ligação das informações. Outros tipos de casos em que vão encontrar PCR positiva, lesões teciduais ou necrose, queimaduras, traumatismos pós-cirúrgicos, qualquer tipo de cirurgia, ela pode dar um resultado positivo. Mecanismos de hipersensibilidade, reagudização de processos reumáticos autoimunes. Opa, isso aqui é importante, tá? Porque o próximo teste que eu vou falar, que é o fator reumatoide, acaba tendo uma relação direta aqui. Para acompanhamento da maioria dos processos reumáticos autoimunes, os médicos eles sempre vão solicitar PCR, fator reumatoide e VHS. Vocês lembram aí para que serve o VHS? VHS também é um outro teste que a gente útil, ou foi útil até um tempo atrás, para verificar processo inflamatório. Qual o problema da gente utilizar somente o VHS para ver a questão de processo inflamatório? Eu tenho outros tipos de doenças, até mesmo o estado fisiológico do paciente, uso de medicamentos que acabam influenciando diretamente no resultado desse exame. Então, ele sozinho não dá para utilizar para poder ter certeza que está tendo processo infeccioso ou não. Mas, se ele tiver acompanhado de algum outro teste que possa acompanhar justamente, possa determinar algum tipo de processo inflamatório, como é o caso da PCR, então eu vou dar preferência não só a PCR, mas eu vou fazer a combinação da PCR com o VHS. A PCR, qual é o problema? Eu acabei de falar para vocês, é o tempo dela de meia-vida. O tempo de meia-vida dela é muito curto, então eu preciso pegar uma quantidade de PCR para poder dizer se o paciente está tendo uma reagudização ou não, que a PCR ela tem que dar um resultado positivo. Mas, se o paciente ele tem PCR positivo, VHS positivo, então o VHS ele acaba combinando com o resultado da PCR, indicando, olha, o paciente realmente está com processo inflamatório. O problema é quando acontece o seguinte: PCR dá negativo, VHS positivo. Aí você pode pensar, lascou, e agora? O que eu faço? Bom, você vai liberar esse resultado de qualquer jeito, porque é isso que você está observando. O que você pode interpretar desse tipo de situação é que o paciente, naquele momento, pode ser que o pico lá da quantidade de PCR, da proteína que estava sendo sintetizada, ela não está numa quantidade em que o teste em si ele consegue detectar. Eu posso utilizar um outro tipo de teste que acaba identificando a presença da PCR, que a gente chama de PCR ultrassensível, que aí eu vou utilizar uma outra tipo de metodologia. No caso, vou estar utilizando aqui a parte da nefilometria,
vou estar utilizando a parte da turbidimetria. Então, são técnicas bem sensíveis em que a gente vai conseguir identificar uma quantidade mínima aí dessa proteína. Se for utilizar essa técnica através da prova do látex, ela pode dar um resultado negativo. E aí é esse tipo de cuidado que a gente precisa ter especificamente na hora de fazer esse tipo de interpretação desses exames. Continuando aqui, a gente tem ainda fator reumatoide. Do fator reumatoide, ele vai me identificar, na verdade, vários tipos de doenças reumáticas, em que, nesse caso, a gente vai estar procurando autoanticorpos específicos de várias classes, especificamente IgM, IgG e IgA. Tanto que, se vocês pegarem a bula desse reagente, do fator reumatoide, vocês vão ver lá que ele vai estar dizendo que ele vai identificar a presença justamente dessas diferentes classes no paciente. E aí, essa interação aí ocorre justamente através da porção FC do anticorpo. Vocês lembram que é isso aí? Resgatem lá da imunologia, professor Samir, o que é essa porção FC do anticorpo. Então, ocorre a interação da porção FC do anticorpo com um anticorpo que está presente na micropartícula, no caso no poliestireno, para poder ocorrer esse tipo de reação. Aqui não é bem uma reação antígeno-anticorpo, uma interação antígeno-anticorpo, formação de imunocomplexo. Eu tenho eu tenho uma interação anticorpo com anticorpo, porque eu tenho um anticorpo que ele vai reconhecer especificamente a porção FC desses autoanticorpos. Assim como para a PCR, para esse fator reumatoide, também vou estar utilizando o soro para poder fazer esse tipo de teste. E aí, o que ele pode dar positivo? Basicamente, a gente sempre vai procurar doenças autoimunes. Que doenças são essas? São essas aqui, principalmente artrite reumatoide. Também pode estar positivo esse exame para o lúpus eritematoso sistêmico e qualquer outro tipo de doenças autoimunes, principalmente as reumáticas. Mas somente para essas, não. Eu também preciso observar o seguinte, que ele também pode dar resultado positivo em infecções bacterianas. Aí eu coloquei aí sífilis, hanseníase, tuberculose. Doenças parasitárias, comum na nossa região, doença de Chagas e malária. E outros tipos de doenças virais, como hepatite C, hepatite B, influenza. Se a pessoa realizar esse teste do fator reumatoide após a vacinação, ela também pode dar um resultado positivo. Então, a interpretação desse resultado, desse exame, ele não é algo especificamente para a gente procurar doenças reumáticas autoimunes. Mas ele pode me dar uma visão se o paciente está tendo algum outro tipo de infecção, algum outro tipo de doença. Que ele é um exame inespecífico, para falar a verdade, para essas doenças, mas ele pode me dar algum tipo de situação, algum tipo de início, por exemplo, da minha investigação, para poder trabalhar, tá? Mas, basicamente, a gente associa este teste, este resultado, com as doenças autoimunes, certo? Vamos lá. Para terminar sobre esses testes da aglutinação por látex, eu tenho ainda esse outro, o ASO. O ASO aqui que no caso a gente trabalha com anti-streptolizina O, a gente tem que lembrar o seguinte, esse ASO aqui, a gente vai estar procurando presença de anticorpos específicos contra o quê? Contra a streptolizina O. O que é essa streptolizina O? Observe aqui na figurinha aqui ao lado que eu tenho uma colônia aqui de bactérias. No caso, eu vou estar aqui trabalhando ou tentando pesquisar a presença de infecções por Streptococcus pyogenes ou Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A. Então, nesses Streptococcus do grupo A, eles vão ter vários tipos de toxinas, proteínas extracelulares que acabam funcionando como toxinas especificamente para o nosso organismo. Uma dessas toxinas é justamente a streptolizina O. Ela está bem aqui ao lado. Tá? Então, essa toxina aí, ela acaba sendo reconhecida pelo nosso sistema imune e o nosso sistema imune ele acaba produzindo anticorpos específicos. E aí, eu posso realizar o teste para poder identificar justamente essa interação.
Então, eu vou pesquisar não presença da toxina, eu vou pesquisar a presença do anticorpo específico dirigido contra essa toxina, a streptolizina O. Então, a streptolizina O, ela vai ser muito útil para a gente poder identificar vários tipos de patologias que estão associadas justamente a infecções por streptococcus pyogenes, principalmente. Então, eu posso identificar a presença de faringites ou amidalites, agudas e crônicas. Essa região aqui, gente. Infecções cutâneas. Infecções cutâneas porque a bactéria ela também faz parte da nossa microbiota normal da pele. Erisipela, também. Febre reumática. Opa, negócio mais complicado. Glomerulonefrite difusa aguda. Muito mais complicado. Então, essas três últimas aqui, erisipela, febre reumática e glomerulonefrite, são essas três patologias que a gente está aplicando, na verdade, o teste do ASO, antistreptolizina O, para poder identificar se o paciente está tendo uma infecção bacteriana por streptococcus beta-hemolítico do grupo A, especificamente streptococcus pyogenes. Desses aqui, a gente tem que ter um cuidado especial na identificação da febre reumática e da glomerulonefrite, tá? Em relação à glomerulonefrite, é importante eu identificar porque a glomerulonefrite, geralmente ela acomete aqui, nesse início, faringite e amidalite, e aí desse tipo de infecção acaba provocando um problema renal que a gente acaba identificando como glomerulonefrite difusa, tá? Continuando, então, falei de todos esses testes de aglutinação por látex, mas por quê? No final, a gente acaba observando esse tipo de resultado aqui. Então, quando a gente observa este resultado, ou seja, a formação dessa aglutinação, significa que o resultado ele é positivo. E se não estou vendo nenhum tipo de aglutinação, é porque o resultado desse teste ele é negativo. Se eu estou classificando como positivo e negativo, eu estou dizendo que ele é o quê? Um teste qualitativo ou quantitativo? E aí? O que vocês me dizem? Aliás, pesquisem o que é teste quantitativo e teste semi-quantitativo, que é justamente essas terminações se aplicam a esses testes aí de aglutinação por látex. Eu vou querer saber a resposta. E tem esse outro teste aqui, Waller-Rose. O que é esse teste? Observe aí. Eu vou estar pesquisando presença de autoanticorpos das classes de GM, GG e GA. Onde é que vocês viram isso aqui? Não foi na questão do fator reumatoide? Foi. Ou seja, para poder identificar a maioria dessas doenças reumáticas, principalmente aí a principal artrite reumatoide, eu posso estar utilizando ou o fator reumatoide, ou posso estar utilizando essa técnica aqui do Waller-Rose. Só que nesse caso aqui, em vez de eu estar utilizando micropartículas de poliestireno como suporte para poder visualizar a reação, aqui eu vou estar utilizando, na verdade, hemácias de carneiro, que elas vão estar revestidas com imunoglobulina da classe IgG, tá? De coelho. Então, imagine, eu vou ter aqui hemácia revestida por anticorpo específico IgG, e aí eu vou pegar o soro do paciente e vou juntar isso aí e verificar se vai ter justamente essa reação específica para poder, no caso, o anticorpo aqui de coelho, ele identificar a porção FC do anticorpo, ou melhor, um desses autoanticorpos, para poder dizer se o resultado vai ser positivo ou não. E o resultado, gente, é isso aqui. Observem aqui nessa figurinha, que é muito parecido com essa interpretação aqui. Então, eu vou estar vendo o processo de aglutinação, só que nesse caso aqui, a aglutinação, ela vai dar esse halo aqui vermelho, indicando justamente a aglutinação dessas hemácias de carneiro que foram revestidas por anticorpo de coelho. E ao adicionar a amostra do paciente, ela deu um processo de uma reação, essa interação antígeno-anticorpo, melhor, essa interação de anticorpo com porção FC, que vai me dar esse resultado positivo. Processo aqui de formação de aglutinação. Então, se aglutinou, ele acaba dando um resultado positivo. Então, qual dos dois eu vou estar utilizando? O que tiver no laboratório.
Tanto faz, o teste Waller-Rose como o teste do fator reumatoide, ambos vão estar identificando a mesma coisa, presença de doenças reumáticas autoimunes. A diferença é que no Waller-Rose eu vou estar utilizando hemácias de carneiro e no fator reumatoide eu vou estar utilizando micropartículas de poliestireno. Diferenças. Por estar utilizando hemácias, elas são muito mais sensíveis a diferenças de temperatura. Então, pode acontecer, por exemplo, de eu ficar o tempo todo retirando o kit da geladeira, esperando chegar na temperatura ambiente, fazer o teste, guardar de novo, fazer esse percurso o tempo todo. Então, pode ocorrer justamente lise dessas hemácias. Mas aí depende do laboratório, o que ele quer realizar, se está disponível esse tipo de teste ou não. Mas os dois são muito bons para a gente poder estar identificando, tanto para estar identificando as doenças reumáticas autoimunes, tanto por fator reumatoide quanto por teste do Waller-Rose, tá? E aí vem outro tipo de teste, floculação. Bom, o que é essa floculação aí? A floculação, a gente também vai estar identificando essa interação de antígenos com anticorpos, formação desses imunocomplexos, só que aqui eu vou estar utilizando anticorpos específicos. E a diferença? Com o processo de floculação, vai ter que formar flocos, diferente desses outros testes que a gente viu sobre aglutinação, visualizando a olho nu, eu preciso de algum tipo de auxílio, algum tipo de artifício para poder visualizar a formação desses flocos, ou dessas aglutinados, que aí eu vou estar utilizando o microscópio óptico, tá? Um bom exemplo, ou um bom representante da floculação é o teste do VDRL, que é esse nomezinho que está aí, Venereal Disease Research Laboratory. Ele recebeu esse nome VDRL em homenagem justamente ao laboratório, é o nome do laboratório, que desenvolveu essa técnica. A gente chama de teste não treponêmico. Como assim, teste não treponêmico? É um teste não específico. O que isso quer dizer? Ele vai detectar a presença de anticorpos? Vai, só que não são anticorpos específicos. Mas vai ser como se fosse assim, vamos tentar identificar se tem ou não aquela patologia aplicando esse tipo de técnica. No caso aqui, a gente vai estar pesquisando a presença desses anticorpos, que para o VDRL a gente chama de reaginas, e esses anticorpos, eles vão estar presentes em soro, plasma ou LCR. Então, eu posso utilizar uma dessas amostras para poder executar esse exame. O reagente aí é o que contém colesterol, lecitina e cardiolipina. E por que ele tem esse conjunto? Vamos lá. Nesta figurinha aqui, observe como é a micela desse reagente. Então, esse reagente, ele possui o colesterol, lecitina e cardiolipina, tudo isso expresso nessa micela, tá? Nessas micelas aqui, o que acontece? Se a pessoa ela tem anticorpos, com que ela vai se ligar exatamente a esse anticorpo? Como não são anticorpos específicos, por isso que a gente chama de teste não treponêmico, então ele vai se ligar à cardiolipina. Ou seja, a gente vai ver anticorpos anticardiolipina se ligando a essa micela aqui. E essa ligação desses anticorpos anticardiolipina com a cardiolipina da micela vai se unir através da lecitina e essa reação vai ser precipitada através do colesterol, formando a formação de flocos ou floculação, que é isto aqui. Então, observe que a gente tem anticorpos não treponêmicos, anticorpos não específicos, anticorpos anticardiolipina, que vão se ligar aqui, unindo essas micelas, e a gente vai visualizar a formação desses flocos. Em relação ao teste do VDRL, ele acaba sendo um teste muito utilizado por vários tipos de vantagens. Lembra que eu falei lá no início sobre a vantagem e desvantagem? Pois é, a vantagem, fácil execução. Então, vou utilizar esse tipo de reagente para poder identificar a presença desses anticorpos anticardiolipina. Eu vou precisar de microscópio para poder visualizar. Então, todos os laboratórios têm microscópio. E eu vou precisar de uma placa específica para poder realizar esse teste. Pipeta e ponteira. E solução salina ou soro fisiológico. É isso que eu vou precisar para poder realizar o teste. É um teste simples, fácil de ser executado, não tem tanto mistério,
Mas qual é o grande problema? É você identificar justamente essa floculação. É aqui que está o meu grande problema. Porque se o profissional ele não conseguir identificar a presença dessa floculação, formação de flocos de verdade, ele pode estar liberando o resultado positivo que na verdade ele é negativo. E aí, teste do VDRL, ele serve para quê exatamente? Ele serve para identificar infecções por sífilis, ou seja, a presença de infecções pelo treponema pálido. E por que a gente utiliza esse tipo de teste em que nós temos aí a identificação desses anticorpos anticardiolipina? Lembrando que esses anticorpos anticardiolipina, na verdade, a cardiolipina, ela está presente também na constituição de várias das nossas células. E com isso, pode dar resultados falso positivos. E aí eu preciso identificar por que deu resultado positivo. Já aconteceu, por exemplo, de aluno entrar em desespero porque deu resultado positivo e ele esqueceu que ele tinha tomado vacina para a gripe há uns 3, 5 dias. Então, dá resultado positivo, por exemplo, nesses casos aí de pós-vacinação. Vários tipos de doenças parasitárias também dá resultado positivo. Não se sabe ao certo, mas também dá um resultado falso positivo em 1% das grávidas e dos idosos. Então, na liberação do resultado, eu preciso ter o cuidado para poder saber dessa história clínica do paciente se ele se enquadra num caso de sífilis ou não, para poder liberar esse tipo de resultado, tá? Mas o VDRL acaba sendo um teste muito bom, amplamente utilizado por quase todas as unidades básicas de saúde, aliás, as atenções primárias de saúde, por ser uma técnica simples de ser executada. Outro ponto, imunofluorescência. Por que eu preciso falar da imunofluorescência? Porque é o seguinte, a imunofluorescência, ela acaba sendo uma técnica boa, bem mais sensível. O problema é que por conta da utilização desses fluorocromos, eu preciso de um microscópio específico. Que microscópio é esse? A gente chama de microscópio de fundo escuro, para poder detectar justamente a imunofluorescência. O que seria esse fluorocromo, para falar a verdade? Vamos lá, fluorocromo, vamos observar aqui a figurinha. Para a gente poder visualizar a emissão de luz, que na verdade é a emissão de luz, eu preciso do seguinte, algo para incidir nesse fluorocromo, que vai ser uma luz, nesse caso uma luz aí de elevada energia, que aí essa luz ela vai acabar liberando um comprimento de onda maior, só que com baixa energia, para a gente poder visualizar que houve aí uma interação antígeno-anticorpo. No caso aí o fluorocromo ele pode estar ligado ao antígeno ou ao anticorpo. E aí eu preciso desse aparelho, no caso desse microscópio de fundo escuro, para poder detectar a imunofluorescência. E não é qualquer laboratório, tá? É um microscópio bem mais caro. E aí vou ter laboratórios de referência para poder executar esse tipo de técnica, que é a imunofluorescência. E aí da imunofluorescência eu tenho dois tipos, ou é direta ou é indireta. A direta, como vocês podem observar, é muito simples. A gente vai estar aqui o antígeno, vou simplesmente colocar um anticorpo conjugado a um fluorocromo para poder visualizar a emissão dessa luz. Já na técnica indireta, eu preciso, por exemplo, de anticorpos secundários ligados aí, conjugados ao fluorocromo para poder visualizar a emissão dessa luz. Então, o tipo de técnica, para falar a verdade, ou a direta ou a indireta, vai depender do que eu quero pesquisar. Sendo que a imunofluorescência indireta, ela é muito mais sensível para poder identificar essa questão da inflorescência do que a técnica direta. Então, porque na técnica direta pode ocorrer aqui ligações diversas. Diversas, eu digo assim, um anticorpo ele pode se ligar a outro tipo de antígeno não específico. E isso pode dar um resultado falso positivo. Um bom representante para este tipo de técnica é o FTA-ABS. O FTA-ABS é um teste treponêmico. Treponêmico significa que ele identifica anticorpos específicos contra o treponema pálido. O FTA-ABS ele é considerado um teste padrão ouro para a gente poder identificar justamente os pacientes com sífilis. E aí eu posso estar utilizando soro ou plasma para poder realizar esse tipo de técnica.
Então, aqui no FTABS, a gente utiliza a imunofluorescência indireta, como eu falei para vocês, um teste muito mais sensível. Que aqui a gente vai estar utilizando, na verdade, nessa placa, presença de bactérias, no caso, Treponema pálido, essa cepa aí específica, que ele vai estar fixado numa lâmina de vidro, e aí que a gente vai acrescentar a amostra do paciente para poder saber se ele tem esses anticorpos específicos. Quero dizer, é esta situação aqui. Então, aqui nós temos, né, a bactéria, o Treponema pálido, fixado na lâmina. E aí eu coloco a amostra do paciente. Se ele tiver um anticorpo específico, então esse anticorpo ele vai se ligar a essa bactéria. E aí eu vou revelar a presença desse anticorpo através de uma imunoglobulina, no caso uma anti-imunoglobulina humana, marcada com um fluorocromo. E aí eu vou visualizar isso no microscópio específico para poder identificar. O que eu vou identificar? Observe, é essa laminazinha aqui que a gente coloca, ela fica desse jeitinho mesmo. E aí a gente coloca no microscópio para poder visualizar. Aqui é só para mostrar o seguinte, que eu tenho outras técnicas que nós vamos estar aplicando a imunofluorescência. Essas três aqui, nós utilizamos muito para parte de anticorpos para a identificação da maioria das doenças reumáticas. E aqui observem, comparando aqui, olhem só o quanto você está visualizando de fluorescência nessas outras técnicas e olha o que você consegue visualizar de fluorescência através do FTABS. E pior, é desse jeito mesmo. E aqui eu preciso realmente de um profissional muito bem treinado, qualificado, para poder identificar essa reação aqui como positiva ou reação como negativa. Porque como eu tenho a bactéria aí, como eu tenho o Treponema pálido, então se não tem um anticorpo, mesmo assim ele vai estar liberando algum tipo de emissão de luz, algum tipo de fluoresceína. Só que ela não vai ser tão marcante ou tão pronunciada quanto o paciente que apresenta anticorpo aqui específico. Gente, era isso que eu tinha que falar. Junto com essa aula, vai aí o exercício, que na verdade é exercício combinado aí com pesquisa, para vocês poderem complementar esse assunto. E aí a gente fecha o assunto da primeira AVC. Primeira AVC, tá? Primeira AVC. Quais são os assuntos que vão cair na primeira AVC? Vamos lá. Biossegurança, controle de qualidade. Controle de qualidade? Dê uma lida no slide que eu já mandei para vocês sobre controle de qualidade. Coleta. E todos esses assuntos desses testes, desses imunoensaios clínicos, tá? Todos esses aí. Então, assistam, revejam, anotem aí o que significa o conceito de cada tipo de teste, para que serve cada tipo de teste, o que se identifica com cada teste, por que dá resultado positivo, por que dá resultado falso negativo. Que aí vocês vão conseguir fazer uma boa prova. Caso vocês ainda tenham dúvidas, me procurem através do chat da plataforma ou vocês podem me mandar e-mail que aí eu respondo diretamente. Gente, estudem e boa prova.